através da sua palavra. Amém? Acharam aí? Vamos ficar de pé para fazer essa leitura? São dois versículos 13 e 14 de 1 Coríntios 16. Diz assim a palavra do Senhor. Será que todos nós podemos ler juntos? Podemos? Vamos ler. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Deus, que essa palavra nessa manhã seja ministrada ao nosso coração, para a nossa correção, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento do Senhor. Que ela, Deus, nos preencha e encha nessa manhã com, Deus, a revelação do conhecimento de Deus, através das suas linhas e dos seus versos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, pastor Eduardo, ele fez uma referência a uma situação que nós temos vivenciado hoje no nosso país, muito complexa, muito complicada e muito lamentável. Nós temos aí o nosso sistema judiciário, né? Agora tomando como figura central o Supremo Tribunal Federal, que está julgando a possibilidade da liberação de das drogas, mais especificamente a maconha. E isso é algo extremamente lamentável, tanto pelo aspecto de que isso não é competência do Supremo, criar lei ou alterar lei. Brasil já existe lei que trata sobre isso, já existe lei, mas o nosso Supremo ele quer subverter a ordem constitucional que delega ao Poder Legislativo criar ou alterar leis. Então eles estão fazendo algo que não é da competência deles, mas como vivemos no Brasil, está tudo certo. Ninguém reclama, ninguém acha ruim. Quando eu digo ninguém, daquelas esferas do poder maior, principalmente por parte do poder, dos presidentes dos poderes, né, legislativos, aí da Câmara e do Senado, não estão nem aí para o que o povo acha. Os nossos funcionários públicos, que hoje estão ocupando esses cargos eletivos, não estão nem aí para o que nós achamos. Então, primeiro, é altamente preocupante isso, né? Altamente preocupante. Essas coisas, angustiante, você imaginar que nós podemos viver num país com todas as dificuldades que nós temos, com um péssimo sistema de saúde, com um péssimo sistema educacional, com todas as limitações sociais que nós temos. Nós acabamos de falar aqui da Cristolândia. Nós temos então a possibilidade de desenvolver com toda a desenvoltura e liberdade do Estado uma multidão de pessoas que vivem em drogadição. Isso é algo terrível, diabólico. Não apenas isso, querido, nós hoje vivemos um tempo em que o Supremo Tribunal Federal, que não existe para fazer leis e nem alterar leis, existe para interpretar a Constituição, está tratando acerca da liberalização do aborto. É competência do Supremo fazer isso? Não é competência do Supremo. Não é. Competência, inclusive, já existe lei sobre o aborto no Brasil. Mas eles se acham no direito, porque são deuses, de então julgar, legislar e fazer todo tipo de situação contrária à própria lei de maneira impune, porque aqueles que deviam estabelecer os limites do poder, que é o Senado, a Câmara, principalmente o Senado Federal, não faz absolutamente nada, ou por conta de covardia, ou por conta de conchavo, ou mau caratismo mesmo, né? Ou falta de competência, ou falta de interesse, ou outros interesses escusos que a gente não conhece. Eu espero de todo o coração, eu sei que não acontece, não é assim, né? No mundo ideal a gente acredita que seja assim, que todo crente de esquerda, ele no mínimo tem a hombridade de ser contra a liberação das drogas e contra o aborto. Porque eu desconfio muito da fé genuína de um crente que se proclame de lado direito ou do lado esquerdo, mas que seja favorável à liberação das drogas
e seja favorável à liberação do aborto. Respeito quem é de direita e quem é de esquerda. O Evangelho não se trata disso. Mas todos nós, tendo como fundamento a própria Escritura, chegamos à conclusão de que a vida é vida desde do primeiro momento de gestação. Toda a vida é vida. E é um ser humano que está sendo gerado, por mais que tenha se dado naquele momento a sua concepção. Por que eu estou dizendo isso? Parece que está um pouco desconectado com aquilo que nós vamos falar lá em Corinto. Nem tanto, meu irmão. A vida na cidade de Corinto era uma vida profundamente desafiadora. E Paulo ele vai trazer para aqueles irmãos 5 exortações fundamentais para que eles pudessem vivenciar uma vida cristã a todo vapor. A vida do cristão na igreja onde ela estava inserida, referindo-se agora à igreja em Corinto, era uma vida muito desafiadora, porque o ambiente social, religioso e político de Corinto era desafiador. A prostituição na cidade de Corinto era institucionalizada, era uma instituição religiosa. Nenhuma cidade tinha tanta prostituição como tinha em Corinto. E as religiões pagãs, a maioria delas, envolviam a prostituição cultural, que eram mulheres, homens que desciam dos templos pagãos para se oferecerem por dinheiro a qualquer pessoa que passasse na rua como uma maneira de cultuar as suas divindades. Então havia prostituição, a idolatria era muito abundante, era socialmente, religiosamente, a cidade de Corinto era um grande desafio para a pessoa ser cristã naquele lugar. Talvez nós estejamos vivenciando tempos em que estejamos nos aproximando de um estilo de cidade ou de país assim como era Corinto, com ampla prostituição, idolatria, todo tipo de impiedade, e isso debaixo das graças e da autorização do Estado. A gente sabe que existe toda uma luta, uma série do que se diz por minoria. Daqui a pouco minoria é quem vai ser hétero e quem vai ser casado apenas com uma mulher. Existe uma luta por permitir outros tipos de relações sexuais, inclusive trisal, poliamor e todos esses nomes que vocês aí estão habituados e acostumados. Não é fácil, amados, ser crente hoje, e não era fácil também ser crente na época em que nós lemos esse texto de Paulo escrevendo à igreja em Corinto. Corinto era um ambiente desafiador, era uma cidade tão promíscua, era uma cidade tão pérfida, tão ímpia, que o nome corintianizar virou adjetivo daquela pessoa que estava se perdendo na imoralidade. Naquela época se dizia, quando alguém estava entrando pelo caminho da prostituição, dizia: olha, você está se corintianizando. Tamanha era a fama degradante daquela cidade. Mas não apenas isso, amados. Não era apenas um problema de prostituição, não era apenas um problema de idolatria, não eram apenas problemas sociais. A vida dentro da igreja também era desafiadora. A igreja de Corinto, ela vivenciava problemas por conta da sociedade onde ela estava inserida, mas ela também passava e enfrentava problemas internos. Quando nós lemos 1 e 2 Coríntios, nós nos deparamos com uma série de problemas que a igreja enfrentava. Só em 1 Coríntios, nós temos problemas de ordem moral. Lembram daquele rapaz que está tendo relações com a sua madrasta? Ah, isso era no mundo, deu no blog do BG. Não, isso era dentro da igreja. Era dentro da igreja que estava acontecendo esse tipo de escândalo. Eles também tinham problemas com divisões e partidarismos. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. O que é isso? É quem é mais espiritual ou menos espiritual? Não, ali é uma questão de partido dentro da igreja. Quem era o mais errado dos três? Era o de Cristo. O partido de Cristo era o pior que tinha, porque eles não se sujeitavam a nenhum tipo de autoridade eclesiástica. Eram eles que estavam causando, o partido de Cristo era quem estava causando o maior problema na igreja em Corinto.
Está lá, Corinto vive um problema moral, uma crise moral, vive um problema de divisão e partidarismo. Além disso, ela possui erros doutrinários muito grandes. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios, fala sobre a ressurreição. Porque a igreja, ela desenvolveu um tipo de escatologia diferente daquela escatologia ensinada pelos apóstolos. Erros doutrinários. E, além disso, havia um problema sério em relação à liberdade cristã, porque tinha crente que achava que era pecado comer carne oferecida aos ídolos, já tinha crente que não queria saber, e se fosse possível até mesmo ir para o templo oferecer ao ídolo a carne, ele ia também. Quer dizer, era gente errada de um lado e gente errada do outro. E no final de tudo a gente entende porque Paulo fala tanto sobre amor, porque o que mais faltava na igreja não era dom, não era liderança, não era partido, não era visão, não era palavra. O que mais faltava na igreja era amor. Aí eu vejo uma série de um bocado de crente bobão. O problema da igreja é a sua institucionalização. Quando a igreja se institucionalizou, ela deixou de cumprir o seu propósito, se afastou do verdadeiro evangélico. Que cara bobo! Todas as igrejas do Novo Testamento enfrentaram uma série de dificuldades, elas não eram perfeitas. O problema da igreja não é institucionalização, o problema da igreja é o pecado do crente. É esse o problema. E desinstitucionalizar a igreja não resolve o seu problema. Vamos fazer tudo informal agora. Vamos agora acabar com o estatuto, com declaração doutrinária, vamos fazer tudo na informalidade. Não resolve, porque o problema da igreja é pecado de gente. E Paulo, ele estava escrevendo para uma igreja que estava enfrentando todo esse tipo de dificuldade. Então você tem uma igreja complicada, vivendo num ambiente igualmente complicado. E isso leva você a experimentar um tipo de dilema. Como eu devo me relacionar com esse mundo, sendo esse mundo como ele é, estando a igreja como ela está? Alguns, eles perdiam completamente o limite. Eles achavam que podiam fazer tudo. Que podiam provar de todas as coisas desse mundo, mesmo que fossem pecado, mesmo que fossem condenáveis, mesmo que envolvessem algum tipo de prostituição, algum tipo de carnalidade, ou qualquer coisa desse tipo. Não, pode experimentar tudo, não tem problema. Cristo já morreu por nós, perdoou nossos pecados, estamos salvos, então podemos fazer qualquer coisa. E outros evitavam qualquer tipo de contato com o mundo. Viravam um tipo de ascetas, de monges de Corinto. Não queriam contato com absolutamente ninguém daquela sociedade. E Paulo, ele escreve 1 Coríntios para tratar acerca desses problemas que nós estamos falando, problemas relativos à vida da igreja e como a igreja deveria se relacionar com o mundo. E ao final ele dá uma série de exortações muito interessantes. Por que são interessantes? Primeiro, essas exortações que nós encontramos, são 5 exortações: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Essas 5 exortações que Paulo dá nesses 2 versículos indicam atitudes que nós devemos ter com constância. Não devem ser passageiras, devem ser permanentes. Nós constantemente precisamos desenvolver essas qualidades em nossa vida como crente. Também é importante essa série de exortação que Paulo dá nesses versículos, porque elas vão exigir de nós esforço. Elas não vêm de graça, elas não caem do céu, elas não são recebidas apenas com oração, elas envolvem da nossa parte algum esforço. Então, se você não quer trabalhar por elas, se você não quer se esforçar por essas qualidades, por essas características, elas não vêm para você. E também são importantes porque envolvem a nossa obediência. Todas essas exortações que nós lemos, ficar alerta, permanecer firme, mostrar coragem, ser forte, fazer as coisas com amor, todas
todas elas no texto original grego aparecem no verbo imperativo. Então, o que Paulo está fazendo aqui não é dando uma possibilidade ou trazendo para nós uma escolha. O que ele está mostrando para a gente é um caminho que obrigatoriamente nós, como crentes, devemos passar para sermos uma boa igreja e vivermos nesse mundo tão difícil como nós vivemos hoje. Que exortações são essas? Seguindo o que diz o versículo 13 e 14, primeiro, sejam vigilantes. Primeira exortação, primeiro conselho de Paulo, primeira orientação no caminho de desenvolvermos uma vida cristã piedosa, viva, ativa, nesse mundo profundamente desafiador, devemos ser vigilantes. A vigilância é a qualidade daquele que está sempre preparado para agir da maneira correta para determinada situação. Isso é estar vigilante, é estar pronto. É não ser pego desprevenido. Os sentidos do crente vigilante, eles não estão obscurecidos por desejos pecaminosos, maus pensamentos, amargura ou qualquer outro tipo de pecado, o que tira a nossa capacidade de vigiar sobre a nossa própria vida espiritual são os nossos próprios pecados e desejos. Então, quando estamos sob o domínio do nosso próprio pecado, quando estamos sendo obscurecidos em nosso discernimento espiritual por aquilo que desejamos, o que acontece? Nós abandonamos a vigilância. É como aquele guarda que está de pé na guarita, olhando para ver se vem algum perigo, e ele é tomado pelo sono. Eu trabalhei em condomínio muitos anos, né? Não tantos anos mais, 5, 6 anos, alguma coisa assim. Trabalhei com condomínio, e condomínio sempre tem porteiro. E eu já passei pela experiência de chegar no trabalho e ter um porteiro embriagado. Qual é o tipo de serviço de vigilância que um porteiro que está sob o domínio do álcool, ele tem para exercer sobre a sua função? Nenhuma. Assim é o crente que quer viver na igreja com amargura, com maledicência, com raiva, com rancor, com preguiça, dominado por suas paixões, dominados por seus interesses carnais, dominados pelas suas concupiscências. Qual a capacidade que ele vai ter de ser vigilante? Nenhuma. Porque os seus pecados, eles estão embotando, obscurecendo toda a capacidade de se manter alerta. Por que devemos ser vigilantes? Primeiro, não devemos confiar em nós mesmos. A primeira coisa, você não vigia contra o mal exterior apenas. Primeiro, você vigia contra o seu pecado interior. Eu preciso ser vigilante em relação à minha própria vida, porque eu não sei em que momento aquele pecado que eu guardo no coração, ele vai se manifestar. É como aquele homem que foi durante muito tempo escravo da bebida. Ele sempre vai ter que manter a vigilância. Ele não sabe quando o desejo vai começar. Ou o orgulho, ou a prostituição, ou a fornicação, ou qualquer outro tipo de pecado que estão dentro de nós, e nós precisamos exercer sobre ele vigilância. Primeira pessoa que eu preciso vigiar, a mim mesmo. E em igreja a gente é muito rápido, é o gatilho mais rápido do oeste, né? A gente sempre sabe apontar rapidamente para os outros. E eu conheci um irmão que diz o seguinte: quando você aponta o dedo para alguém, você tem um dedo apontando para a pessoa, um apontando para Deus e 3 apontando para você. Nunca pensou nisso, não foi, filho? Mas é o que dizem. Então nós precisamos primeiro ser vigilantes em relação à nossa própria vida. Vigie sobre você. Segundo, estarmos vigiando sempre por causa das ameaças externas, daquilo que vem de fora, das tentações que vêm contra a gente, das más oportunidades, das coisas que podem ser atentado contra a nossa espiritualidade.
não necessariamente física, espiritual também. O diabo usa, inclusive, crente dentro de igreja para desestruturar a nossa vida. E a gente precisa estar alerta. Lembra, a Bíblia diz o quê? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra todos os principados e potestades do ar, contra o espírito que hoje trabalha, habita nos filhos da desobediência. Então a minha luta não é contra aquele irmão, não é contra aquela pessoa, a minha luta é contra o diabo. O dia que você não vigiar, você vai ser derrotado. Todo dia nós podemos cair, seja por causa do nosso pecado, seja por causa desse mundo tenebroso, nós podemos sim cair. Então, o dia que você não ora, é um dia que você caiu. O dia que você não medita na Escritura, é um dia que você caiu. O dia que você guarda a amargura, é um dia de queda. Vigiar é você olhar para dentro de si e identificar as fragilidades que existem dentro de você, para que você faça alguma coisa em relação a elas. Espera aí, eu tenho amargura no meu coração. Eu preciso vigiar. O que é vigiar? É resolver. Não é ficar olhando, que bonito, eu tenho um coração amargurado. Eu tenho um coração tomado pelo ódio, pelo rancor. Legal, pronto, eu descobri agora. E agora, meu irmão, faça alguma coisa, vai ficar por isso mesmo? Vai viver escravo disso? Primeiro, ser vigilante. Nós precisamos vigiar. Os dias são maus, amados. Situações são muito complicadas e difíceis. E essas coisas estão cada vez mais próximas e mais perto de cada um de nós. As situações cada vez mais se assomam numa série de decisões, de situações que estão cada vez mais pressionando aqueles que são crentes. Seja vigilante. Segundo, sejam firmes na fé. Essa exortação que Paulo dá àqueles irmãos é muito interessante. Ela se compõe de dois temas essenciais: firmeza e fé. Firmeza nos lembra Mateus 7, 24 a 27. Vocês lembram desse texto, que é aquele texto em que Paulo diz, em que Jesus diz sobre aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, porque ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha e não na areia. Firme é a condição da pessoa que é inabalável, assim como a vida daquele homem cuja casa foi edificada sobre a rocha. Aonde o crente está firmado? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer nesse texto. O que Paulo diz para aqueles irmãos é que eles devem ser firmes na fé. Que fé é essa? Existem dois tipos de fé. Existe a fé subjetiva, que é a confiança em alguém ou algo, no caso aqui, confiança em Deus, e existe a fé objetiva. A fé que Paulo fala nesse versículo não é fé subjetiva, não é o sentimento de confiança. A fé aqui é o conjunto de doutrinas bíblicas que enchem a nossa mente e direcionam as nossas ações. Quando ele diz sejam firmes na fé, ele está dizendo sejam firmes nas doutrinas bíblicas, no conhecimento de Deus fundamentado e baseado na Escritura. Como diz Efésios capítulo 6, versículo 16, é o escudo da fé, é a doutrina, é a palavra, aquilo que nós conhecemos sobre Cristo, sobre Deus. Isso deve firmar os nossos passos. E esse era um problema de Corinto. Corinto, ele não tinha firmeza no que dizia respeito ao retorno de Jesus. Por isso, aquele solo sobre o qual a igreja estava fundamentada era arenoso. Havia muitas deficiências doutrinárias. E crente com deficiência doutrinária é como uma gazela com sérios problemas de locomoção tentando fugir de um leão. Não consegue correr, a qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, o leão devora. E amados, o que tem hoje em dia de crente que não quer mais aprender Bíblia, não é brincadeira não. O que nós temos hoje de crentes que não estão mais dispostos a aprender, a desenvolver conhecimento bíblico, doutrinário, saudável, fundamentado, não é brincadeira. A gente quer oba-oba, a gente quer distração, quer brincadeira, a gente quer se divertir, a gente quer ver série, quer ver filme, quer ver um bocado de coisa.
Mas quando se fala em estudar Bíblia doutrinariamente, de maneira aprofundada, é pouca gente que aparece. Você quer ver um exemplo? Quais foram os últimos vídeos doutrinários e teológicos que vocês viram? Quem aqui se dispôs a assistir uma aula de que fosse 30 minutos na internet sobre um pastor sério que falasse corretamente da doutrina? É difícil. A gente gosta daqueles vídeos motivacionais. Olha, você é lindo, Deus ele te ama, Deus ele te quer, ele fez tudo por você, fez o mundo por você. Mas quando começa a falar sobre um conhecimento profundamente doutrinário, cheio de Bíblia, cheio de palavra, é cansativo, não dá, eu não aguento. E nós acabamos estabelecendo a nossa vida. Por que muitos jovens se desviam na universidade? Pesquisa recente, cerca de 70% nos Estados Unidos, 70% dos jovens cristãos que entram na universidade saem de lá ateus. Por quê? Porque não estão adequadamente fundamentados na Escritura. E lembra que a Bíblia diz que nós devemos estar aptos a responder a qualquer pessoa que pedir razão da nossa fé. Você está apto? Talvez na minha época de seminarista, lá pelo início da década de 90, fosse justificável dizer: eu não tenho acesso a conhecimento. Você tem. Todo mundo tem. Se você me pedir, eu lhe passo 10, 20 canais de aula, de estudo, de sermão bíblico bom. Não é David Leonardo, não. Não é Tiago Brunet, não. É gente boa. Boa doutrina, bom conhecimento bíblico, bom estudo, geografia bíblica, teologia sistemática, gente boa mesmo, de graça, você não paga nada. Mas qual o problema, queridos? Nós estamos deixando de fundamentar os nossos pés na palavra de Deus. E a igreja se torna rasa, pobre. E o que diz em Oséias? O meu povo está se perdendo porque lhe falta conhecimento. Firmados na fé, quanto menos você conhece a palavra de Deus, mais ameaçado de queda você estará. Terceiro, sejam corajosos. Traduz uma palavra que significa ser homem maduro. É interessante você estudar essa palavra lá no texto grego. Ser corajoso significa, nesse contexto, ter condições de fazer aquilo que é certo. É aquele que é determinado a ser o que deve ser e a fazer o que deve fazer. É ter coragem. Coragem é integridade de caráter, é disposição de ânimo. Não é o certo, não é o que deve ser feito, então eu farei, porque é o correto segundo aquilo que eu aprendi nas Escrituras, segundo o que eu aprendi na palavra. Então eu preciso ter essa coragem, implica na firmeza de caráter de alguém. Não são pessoas tímidas na hora de tomar decisão, e nós precisamos, nesse sentido, de ter esse tipo de coragem. Eu acho muito curioso como tem gente que tem coragem demais para fazer aquilo que é errado. Quando eu era jovem, nécio, ímpio, que eu não conhecia Cristo, eu fazia todo tipo de coisa com um amigo. Sozinho eu não tinha coragem de fazer nada. Eu lembro uma vez, eu tinha um amigo meu, muito querido, Alex, e muitos anos atrás, na época, isso era muito até raro de acontecer. Olha, lá no meado da década de 90, ele tinha um dragão tatuado aqui no braço, nesse braço aqui, Alex, grande amigo meu, um amigo meu, lá de Petrópolis, no Rio. E um dia toda sexta-feira, a gente saía para tomar aquela cervejinha. E eu e Alex, sozinho, nós dois. E teve uma sexta-feira, o que a gente fez? A gente foi para um bar, bebeu, fechou o bar. Fomos para outro, bebemos, fechamos aquele bar. E fomos para o terceiro. Bebemos, quando a gente viu a hora, e ônibus para ir para casa. Eu morava perto, sei lá, 15, 20 minutos de caminhada, eu estava em casa. Ou ele ia esperar
amanhecer, isso era o quê? 1h da madrugada, esperar amanhecer para poder pegar algum ônibus, ou ele ia a pé para casa. Ele indo a pé, ele ia chegar no outro dia, ou seja, esperando ou indo é ruim do mesmo jeito. Numa situação, o que eu falei? Alex, cara, vamos lá para casa. Aí disse, não, eu vou para casa. Aí eu, como um grande amigo, tomado pelo álcool, eu vou para casa com você. E a gente saiu do centro de Petrópolis até o bairro de Roseral. A gente saiu andando, conversando de madrugada, sem carro, tudo escuro. Fomos chegar na manhã do dia seguinte. Eu só fiz isso porque eu estava sob efeito do álcool, e porque eu estava com amigos, sozinho e bom, não fazia isso jamais. Oi? Mas filho, isso é o passado do seu pai, isso graças a Deus, Senhor curou. Senhor curou. Nós precisamos ser corajosos. É interessante como a gente faz às vezes coisas tão bobas e tão banais, tomado seja pela juventude, pela imaturidade. A gente fala coisa que não deve, experimenta coisa que não deve, tem experiência que não deveria ter tido. Aquela menina conheceu um rapaz, se apaixonou, se entrega a sua intimidade àquele rapaz, que não é digno, que não merece, não quer compromisso com ela, usa, depois abandona. E depois vai ter que chorar porque tem uma criança na barriga, não vai poder mais ir para a escola, vai ter que começar a trabalhar cedo, enfim. A gente acha que fazer isso é coragem. Coragem é você se negar a fazer isso. E nós, como crentes, precisamos ser corajosos. Quarto, sejam fortes. Ser forte aqui tem um sentido passivo. O que isso significa? Que nós, no sentido de sermos fortes, devemos buscar fortalecimento. Ou seja, nós seremos fortalecidos por alguma coisa. Porque o fortalecimento não vem de nós, a coragem vem. A gente pode ser corajoso, a gente só não tem força para fazer. A coragem vem de quem? A coragem vem do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que o crente busca fortalecimento. Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. É Ele quem me fortalece. Então, quanto mais perto de Deus, mais força. Quanto mais oração, mais força. Quanto mais conhecer a Deus, mais força. Comunhão, vir à igreja, o que é isso? É buscar fortalecimento. Estar em comunhão com a igreja, buscando ao Senhor, o que é isso? É buscar fortalecimento. Por isso, deixar de se congregar é algo que, perante o texto de Hebreus, é alguma coisa impensada para um cristão, porque a partir do momento que o crente deixa de se congregar, ele está se enfraquecendo espiritualmente. Qual é a exortação de Paulo? Vivam unidos e juntos procurem fortalecimento. Nós devemos buscar se fortalecer no Senhor. Se o nosso propósito está no Senhor, se estamos sendo submissos a Ele e estamos santamente obstinados em realizar a sua vontade com amor, com certeza o Senhor nos fortalecerá. Estamos realizando a vontade de Deus, amamos o Senhor, estamos nos seus caminhos, não há dúvida de que o Senhor nos fortalecerá. E por fim, sejam amorosos. Desta lista, este parece ser o maior de todos os desafios. Talvez por isso que Paulo tenha deixado pelo final. Porque normalmente quando a gente prega, no final vem o ápice. E o que Paulo fala? Fala sobre tantas coisas e no final ele fala sobre amor. Dessa lista parece ser o maior de todos os desafios. E viver no ambiente como Corinto, em uma igreja complicada como a igreja de Corinto, você só conseguiria viver e se desenvolver se você tivesse amor. Sejam conflitos na igreja, conflitos interiores, conflitos sociais, de qualquer maneira, o que deveria conduzir a vida daqueles irmãos era o amor. Esse texto, sendo tomado, como nós falamos no início da nossa reflexão, como imperativos, o que Paulo diz então? Façam todas as coisas com amor. Isso é uma ordem.
Se não tem amor, não faça. Se não há amor no seu coração, não faça. Se não existe amor na sua vida, não faça. Recuse-se a fazer. Não faça enquanto você não ama. É algo muito triste, amados, você viver num espaço onde existe hipocrisia, falsidade, mentira. Onde as pessoas dizem se amar, mas em seu coração há raiva e amargura. O que Paulo diz? Como obrigação, amem, façam tudo com amor. O que esse texto diz é que devemos ser governados pelo amor. Nossas ações, nossas impressões, nossas palavras, nossos sentimentos, tudo deve ter como comandante maior o amor que existe em nossa vida. Se não tem amor, estamos fazendo errado. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Se eu não tiver amor, eu nada serei. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Queremos ter vitória sobre nós mesmos e vitória sobre esse mundo, nós devemos amar. É isso que Paulo está dizendo. Como nós vivemos os nossos problemas de divisão, problemas doutrinários, como vencemos problemas relativos à liberdade cristã, amando. Tudo começa a se resolver quando a igreja ela se fundamenta no amor comum. Concluindo, Paulo então nos apresenta 5 exortações que envolvem 5 palavras-chave. Vigilância, presta atenção aqui. Vigilância, firmeza, coragem, força e amor. Eu repito, 5 exortações que Paulo diz que devem existir na vida daqueles irmãos. Vigilância, firmeza, coragem e amor. A pergunta que deve ser feita, queridos, para nós concluirmos, é qual dessas virtudes está faltando na sua vida? Está faltando vigilância? Está faltando firmeza, coragem, força e amor? Talvez para alguns estejam faltando as 5. Talvez para alguns esteja faltando amor. Talvez para alguns coragem, talvez alguns força, firmeza ou vigilância. Qual é o nosso desafio, queridos? É colocar isso em prática dentro da nossa vida cristã. Para que a gente possa ser uma igreja que sobreviva a todos os dilemas que nós temos dentro da igreja e fora dela. Este mundo é profundamente desafiador para nós e será ainda mais no futuro. E nós devemos estar preparados para encarar todas essas dificuldades, que com certeza virão sobre nós e sobre a igreja do Senhor. Com vigilância, firmeza, coragem, força e amor. Amém, igreja? Fecha seus olhos e vamos orar ao Senhor agora.